Hoje é terça-feira, 8 de abril de 2014 e o Jornal Futura está no ar. A mobilidade urbana no Brasil. Nos deslocamentos que acontecem todos os dias nas cidades brasileiras, 30% são feitos a pé, segundo o IBGE. A razão principal são os altos custos das passagens de ônibus. Se tanta gente caminha assim, é necessário que os espaços urbanos estejam bem cuidados, em particular as calçadas. Para que os deslocamentos sejam realizados com tranquilidade e segurança, urbanistas defendem que as calçadas sejam largas o suficiente, protegidas por árvores e bem iluminadas para quem se desloca à noite. Mas como manter as calçadas conservadas e de quem é essa responsabilidade? Esse é o assunto da entrevista de hoje aqui no estúdio. Participe com a gente pelo telefone 0 operadora 21 2273 5020 ou ainda pelo @Canal Futura, o nosso Twitter. Veja então os destaques da edição de hoje. Estudo feito em 39 cidades brasileiras revela a precariedade das calçadas. Qual é o grande problema aqui dessa caixa? O grande problema dela é que ela está com alto relevo e oferece risco ao pedestre. Então a concessionária vai ser intimada, vai receber um edital para renivelar a tampa. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, desaparecidos da época do regime militar dão nome às ruas. A ideia de você colocar o nome de pessoas nas ruas tem a ver com você sinalizar o espaço público, o espaço da cidade, com o nome das pessoas que marcaram a vida dessa cidade ou do país. Na série sobre indígenas no sul do país, a luta de aldeias guaranis e caigangues pela demarcação de terras. No norte do Rio Grande do Sul, ao todo, são em torno de 100 mil hectares que estão sendo reivindicados pelos grupos indígenas. Presidentes da República, no período do regime militar, colaboradores e figuras-chave do período da ditadura deram nome a milhares de ruas, praças e escolas em todo o país. 50 anos após o golpe militar de 64, as comissões da verdade de vários estados, como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná, estão mobilizando a troca de alguns desses nomes. Em fevereiro desse ano, o governo do estado da Bahia, por exemplo, modificou o nome de uma escola que homenageava o presidente Emílio Garrastazu Médici para Carlos Marighella, político e poeta baiano e um dos principais organizadores da resistência contra o regime. Já em Minas Gerais, estima-se que ao menos 32 prédios públicos foram titulados em referência a figuras públicas no período da ditadura. Veja como essas mudanças estão acontecendo na capital mineira, na reportagem da PUC-TV de Minas. Desde a década de 70, para quem mora em Belo Horizonte, era comum atravessar o elevado Castelo Branco, que faz referência a um dos presidentes da ditadura militar e liga a região noroeste da cidade ao centro. Agora, um projeto da Assembleia Legislativa de Minas Gerais tornou possível que o local passe a chamar Helena Greco, em homenagem à anistia no estado. A ideia de você colocar o nome de pessoas nas ruas tem a ver com você sinalizar o espaço público, o espaço da cidade, com o nome das pessoas que marcaram a vida dessa cidade ou do país. Betinho Duarte, autor do livro Rua Viva. A obra reúne nomes de pessoas importantes na luta do Brasil pela democracia. Essas pessoas são os nossos heróis. Lutaram contra a ditadura militar, alguns sobreviveram. Nós somos sobreviventes da ditadura militar. Nós derrubamos a ditadura militar. Nós temos que resgatar esse passado homenageando essas pessoas que lutaram contra a ditadura militar. Muitos foram assassinados e outros estão desaparecidos. Mas essas homenagens, esses que são os verdadeiros heróis, não os torturadores e ditadores. Registros históricos indicam que Dami Trione, agente da Central de Inteligência Americana, a CIA, chegou ao Brasil em meados dos anos 60. Entre outras técnicas, ensinou como torturar prisioneiros do regime militar em Minas Gerais. Que eles queriam informações sobre outras pessoas que eles queriam prender também. Então eu passei por choque elétrico, pau de arara, afogamento e espancamento. Havia uma escola de tortura, veio Dami Trione, que era um instrutor norte-americano. Eles têm o cuidado de, na tortura, tentar não deixar marcas. Eles tinham médicos que acompanhavam as torturas para ver até que ponto que a pessoa resistiria e não morreria. Essa rua de Belo Horizonte, na região do Barreiro, levava o nome de Dami Trione, mas hoje se chama José Carlos da Mata Machado.
Moro há 10 anos aqui nessa rua e não sei nada quem foi esse José Carlos Mata Machado. Essa rua, o primeiro nome era Rua Semig, devido a ser bairro das indústrias, tinha todos os nomes das grandes empresas da cidade industrial. Depois passou para Damitrione, apareceu esse homem que a gente nem sabe quem foi, disse que era um nome do mal. Depois apareceu finalmente agora Zé Carlos da Mata Machado, que a gente sabe que foi uma pessoa boa, mas a gente também não tem assim história da vida dele não. Ele foi mais um dos brasileiros que batalharam pela redemocratização do país. Ao lado de outros 400 mortos e desaparecidos, nunca voltou para casa. Marília, irmã de Carlos e companheira de militância, ofereceu abrigo nos momentos em que ele ficou foragido. Ele entrou em 64, foi justamente o ano do golpe, né? Ele entra e logo depois ele já era uma liderança estudantil. Ele hoje dá o nome ao DA da Faculdade de Direito do UFMG. Ele levantava a bandeira, ele gritava abaixo a ditadura, né? Aqui no bairro das Indústrias, uma contradição histórica se estabelece. Deste lado, a rua leva o nome do ex-militante José Carlos da Mata Machado. E logo aqui, do outro lado, uma rua que leva o nome de quem instituiu o AI-5, Presidente Costa e Silva. Depois do ato institucional, a política era de extermínio de toda a esquerda, principalmente das lideranças, e todos eles foram assassinados. E a grande maioria encontram-se desaparecidos. E a gente faz agora aquele intervalo rápido e no próximo bloco a gente trata sobre acessibilidade no espaço público. Até já! Em instantes, estudo mostra a precariedade das calçadas nas maiores cidades brasileiras.